Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Que não alimente mágoas, nem rancores, que não leve o fardo da ingratidão. Dá-me um novo coração. Muito boa noite. Começando o ano novo, pedindo a Deus que nos dê a graça de um ano novo, de um coração novo. Eu acho que essa é a mística que todos nós precisamos viver diariamente. Essa novidade que o ano pode representar, essa oportunidade que a gente tem de acreditar que alguma coisa pode ser diferente. O poeta Drummond de Andrade dizia que foi muito sábio quem inventou essa história de ano novo, porque provoca realmente em nós uma sensação interessante, né? De que alguma coisa está acontecendo. Hoje, lembrando dessa palavra que Jesus nos diz, com tanta simplicidade, nos propondo um coração de criança para que a gente tenha condições de chegar ao reino dos céus. Primeiramente, contextualizar, né? O que é o reino dos céus? É essa promessa que nós perseguimos diariamente, de um dia merecermos a eternidade no lugar onde possamos encontrar as pessoas que amamos. É um desejo humano. A eternidade, ela está presente em todas as culturas. E Jesus nos ensina, nós que somos cristãos, compreendemos a eternidade como uma bonita e feliz oportunidade de estar em Deus e com as pessoas que amamos. Querer e buscar este reino de Deus já nos dá a oportunidade de começar a construir este reino aqui hoje. Porque é natural que, se eu quero viver essa eternidade, se eu busco merecer essa eternidade através das minhas atitudes, né? Eu naturalmente serei uma pessoa melhor. Quem tem como meta o reino dos céus, vive essa proeza de tornar o reino humano também muito agradável. É quando a gente escolhe a diminuir as diferenças entre nós, quando a gente se dispõe a ser um pouco mais amoroso, a responder menos com ódio. Hoje nós tivemos em Paris uma manifestação de ódio, de intolerância. Quando o nosso coração está visitado por este reino dos céus, esse desejo de merecer o reino, nós nos antecipamos com as nossas atitudes. É por isso que a proposta cristã, ela é profundamente existencial, ela abarca a nossa vida. Não é uma teoria que nos coloca apenas ajoelhados diante de um altar sagrado. O cristianismo é, antes de tudo, uma proposta de ter dentro da nossa cabeça, no nosso sistema mental, um jeito de ser e de viver. É essa palavra que me convida a assumir essa simplicidade para que eu mereça o reino. Como é que eu posso ser uma criança? Como é que eu posso assumir este coração de criança? É quando eu me disponho a não me apegar ao que é excesso. Você pode observar uma criança, a primeira compreensão que ela tem do mundo é a sua necessidade mais urgente. Ela não consegue ver além disso.
O contexto de uma criança é muito simples. É um contexto muito simples, é muito direto, não tem muita complicação. À medida em que a gente vai ficando adulto, a gente vai complexificando a estrutura da nossa vida. Nós vamos tendo muitas necessidades, né? A gente vai construindo tantas estruturas para a gente ser feliz. Uma criança não. Solta uma criança num campo com seu pai, com sua mãe, uma bola, uma bicicleta, e o mundo está perfeito. Mas à medida em que a gente vai crescendo, nós vamos criando necessidades e a gente vai se distanciando cada vez mais da felicidade, porque a gente impõe tantas condições para a gente ser feliz que fica difícil atingir essa felicidade. Jesus fala que para a gente alcançar esse reino, para a gente entrar no reino que é eterno, e nesse reino que já se antecipa aqui, a gente precisa se despojar, ter um coração simples. Eu me recordo aqui daquela passagem que motivou o meu livro Discípulo da Madrugada, está aqui, né? Que é um homem que sai do contexto da complexidade da religião para adentrar o contexto da simplicidade do coração de Jesus. Neste livro, nós temos o itinerário de um homem que começa a simplificar a maneira como olha para Deus, a maneira como olha para si mesmo, a maneira como olha para o outro. E ele vai vivendo essa surpresa diária de sentir que quando a gente aceita a simplicidade como um projeto de vida, nós ficamos mais acessíveis ao outro. A gente não coloca tanta barreira para o outro chegar. A criança é assim. É fácil você se aproximar de uma criança. Até no primeiro momento ela pode te tratar com certo desdém, mas daqui a pouco você vai quebrando a barreira com ela e você se torna uma pessoa próxima. Ela ganha uma confiança em você. A criança tem um sistema que gira em torno de poucas necessidades. Nós não. O nosso mundo é muito complexo. E Jesus fala que se nós quisermos entrar no coração das coisas, no coração do mundo, nós precisamos alcançar essa simplicidade. Eu fico pensando, minha gente, que toda pessoa é uma resposta ao mundo. Eu sou uma resposta. Há uma pergunta que me é feita diariamente, sem que ela seja formulada com palavras. Toda vez que eu me anuncio ao mundo, eu sou uma resposta. Hoje, numa loja que eu entro para olhar alguma coisa, eu sou uma resposta humana. Eu sou o fruto de uma história, eu sou o fruto de uma educação, eu sou o fruto de relacionamentos. Eu não sou por acaso. Eu sou uma resposta que anda, que fala, que pensa, que vive. E toda vez que eu me coloco, toda vez que eu me penso cristão, eu entro justamente nessa oportunidade que eu tenho de ser uma resposta positiva ao mundo. Sabe, de fazer a minha vida ser uma resposta que me enxerga. Uma resposta que possa ser boa de ser vista. É como quando a gente se aproxima de alguém e a gente de repente você percebe que o outro ficou feliz porque você chegou. É uma resposta que agrada, não é assim? A gente vai se construindo assim. Quanto mais eu permito que esse projeto de simplicidade tome conta do meu coração, maior é a possibilidade que eu tenho de ser uma resposta favorável ao mundo. Uma resposta que ajude a edificar. Já que existem tantas pessoas hoje não dispostas a edificar absolutamente nada. Hoje essas pessoas que entraram armadas na edição de uma revista e metralha 12 pessoas, elas resolveram ser respostas ao mundo. Assim, assassinando, matando. Hoje você deve ter visto aí algumas notícias também de pessoas que resolveram ser uma resposta negativa. Sempre escolheremos. Ano 2015 está começando e eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas.
Eu posso ser uma resposta cristã que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. E eu sou uma resposta para mim também. E eu preciso viver essa coerência de tudo aquilo que eu me respondo, de tudo aquilo que eu sei que acontece no interior do meu coração, da minha consciência, de tudo o que enfeita a parede da minha vida não são as condecorações que materialmente eu pude receber, não. Acredite nisso. Aquele par de chinelos quando eu cheguei na minha casa, quando eu vi o lugar onde eu sou feliz e eu percebi que poderia ser uma tapera, que não teria problema. Ali estavam pessoas que me amavam, que me esperavam. Aí você descobre que essa palavra de Jesus é de verdade. Isso tem uma coerência absoluta. Sabe por quê? Só a criança é capaz de perceber isso. Volto a dizer, às vezes nós colocamos exigências demais para a nossa alegria, exigências demais para a nossa felicidade. Mas aí você se depara com um par de chinelos aí que você também tem, você olha para ele e fala, é verdade. Quando eu chego da rua e eu estou no direito de me despojar de tudo isso, eu encontro um significado tão estrutural para a minha vida, que até essa carência tem sentido, desde que não me falte o essencial. Posso não ter tido dinheiro para passar um bom Réveillon, posso não ter tido dinheiro para fazer um bom Natal, mas materialmente essa pobreza não é nada perto do que nós podemos nos oferecer espiritualmente, afetivamente. Aí sim, você está no contexto de uma criança que sabe se alegrar, que sabe se encantar. Se ela não estiver estragada pelos excessos da nossa vida adulta, porque nós já colocamos esse fardo sobre as crianças muito cedo, a gente já faz a criança ser materialista desde muito cedo. Se ela não está inoculada com o vírus que a coloca numa necessidade de ter eternamente, basta você oferecer a ela uma boa brincadeira, basta você oferecer a ela um bom contexto de riso, de histórias, e o mundo fica perfeito para ela. Basta que tenha um pai sentado no sofá, com ela no colo, brincando, e o mundo ganha significado para nós. Basta a gente ter um colo de mãe, para a gente deitar a cabeça de vez em quando, a gente julgar todas as fardas que a gente precisa usar para dar conta da vida, que não é fácil. Basta a gente ter o direito de tirar o sapato, colocar um chinelinho, que ninguém vai reparar naquela roupa estranha que você usa dentro de casa, essa falta de maquiagem, não é assim? Esse despojamento que a intimidade do nosso lar nos proporciona. Se você tem isso, se você se dá o direito de ter isso, de descomplicar, de viver esse despojamento que te faz feliz, então está no caminho certo. Então 2015 pode ser um ano maravilhoso, porque ele será maravilhoso não pelo conjunto de material que nós vamos, do material que nós vamos alcançar. Não, pode ser que a gente dê passos atrás, que a gente ganhe menos, que a gente opte por ter menos. Mas se a gente faz um investimento afetivo e espiritual este ano, eu quero que seja um ano onde eu vou amar muito. Eu quero estar presente na vida das pessoas que eu amo. Eu quero estar presente na vida dos meus filhos, dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe. Eu quero estar presente na vida dos meus irmãos. Eu quero estar presente na vida dos que trabalham comigo.
optar por um ano que me faça ser mais criança, ser mais simples, com menos complicações. Porque quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer. É preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece, o ódio nos vicia. O preconceito nos vicia. Às vezes nós não temos coragem de pegar uma arma e matar o outro como aqueles fizeram lá em Paris. Mas a gente mata o outro de outra forma. Matamos com o nosso desprezo, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Apontamos para o outro de maneira cruel e ainda nos sentimos cristãos por isso. Quando não damos ao outro a oportunidade de ser quem ele é. Quando a gente o limita a ser aquele personagem que nós imaginamos. Eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, assim. Quem disse? Você imaginou assim. E volto a dizer. Se a gente não faz esse movimento da simplicidade, de simplificar os nossos processos, nós não vamos ser amigos de ninguém. Porque nós vamos ficar sempre na antessala do preconceito, ou então na antessala do rancor, da mágoa e do ódio. 2015 pode ser muito mais bonito para nós, sabe por quê? Porque nós merecemos. Nós merecemos. Eu mereço, você merece. Nós não podemos perder, nós não temos o direito de fazer isso com a gente. Perder a oportunidade de fazer os nossos sofrimentos valerem a pena. O ano passado eu terminei o meu programa aqui dizendo que 2014 foi cruel para mim, com pessoas que estão ao meu lado, talvez um dos anos mais difíceis da minha vida. Mas você acha que eu quero arrastar esse prejuízo comigo? Não. Daquele prejuízo todo eu só quero o aprendizado. Eu quero abrir as portas de 2015 para que ele me surpreenda, de chinelos ou descalço, e me dê a oportunidade de fazer a minha vida valer a pena. Faça isso também. Porque merecemos. Porque o ano está só começando. E nós temos muitos dias pela frente para fazer essa faxina da alma, fora tudo aquilo que nos impede de viver a vida que realmente podemos viver. Vida para ela poder estar presente em meu casamento. E infelizmente isso não aconteceu. Pensei comigo, será que faltou fé? Será que minhas orações não alcançaram o coração de Deus? Qual é a explicação para essa perda tão sentida? Josi Neto. Meu filho, as pessoas morrem, mesmo quando a gente reza para elas continuarem vivas. A vida é assim. Nós não temos como de dar uma ordem a Deus e pedir que aquilo seja executado da maneira como a gente pede. Eu aprendi muito, Josi, com o Padre Léo. O Padre Léo, o Brasil inteiro rezou pela cura dele. E eu me lembro que ele falava para mim assim, no último mês de vida do Padre Léo, na oportunidade que eu tive de conversar com ele, ele muito sereno, falava assim, o povo está pedindo pela minha cura. Mal sabe o povo que a cura que eu preciso não é da minha saúde, é a do meu coração. E isso Deus está me curando. Então, aquilo tudo que a gente rezava e achava que o Padre Léo ia ficar curado do câncer, que ia ser um grande testemunho para todo mundo, não aconteceu. Mas a cura do coração daquele homem, porque quem o conheceu sabe o tanto que o câncer modificou o coração do Padre Léo. Então ele realmente foi curado por Deus. Ele entrou nessa eternidade descalço, com o coração de criança.
Então, Josi, tudo aquilo que a gente reza a Deus, a gente precisa dar a Ele a liberdade de realizar como Ele quiser. Você sabe que essa semana eu fico muito assustado às vezes de ver líderes religiosos na televisão fazendo orações que não são orações. São discursos autoritários que dão ordens a Deus. Então estava lá um grupo de mulheres, isso até num canal evangélico, um grupo de mulheres com um monte de carnês, que a pessoa doava R$1.000 para aquela obra, e as mulheres estavam rezando em cima daqueles carnês, dizendo o que Deus ia fazer na vida de cada pessoa que havia doado R$1.000. Você imaginou que absurdo um negócio desse? Isso é um desserviço à fé. Primeiro que isso é desonesto, né? Não é porque você deu R$1.000 para aquela obra que Deus tem a obrigação de fazer o que você quer. Deus não é um mercador, Ele não é um dono de um mercadinho onde a gente vai lá comprar graças. Isso é um desrespeito à inteligência de quem está assistindo o canal, é um desrespeito ao coração do fiel. Primeiro que é um absurdo eu estabelecer o tanto que você vai doar para aquela obra que está sendo pedida, igual aqui na Canção Nova. Você sabe que a Canção Nova precisa e você doa de acordo com a sua necessidade. Não, quem doasse R$1.000 ficaria sentado na primeira fila de um culto que teria lá e seria abençoado porque Deus faria exatamente o que aquelas mulheres estavam determinando. Não é por aí não. Não há nenhuma passagem da Sagrada Escritura que nos dê o direito de dizer a Deus o que vai ser feito. Se você quer pedir o dinheiro, peça, mas seja honesto. Não é em troca de nada. Deus nos abençoa com a quantia que Ele quiser. Aquele que deu R$1 pode ser abençoado da mesma maneira como aquele que deu 100. E quem sou eu para dizer que vou medir a maneira e a intensidade com que Deus vai agir na vida de uma pessoa? Isso é desonestidade religiosa. Nenhum se der esse tanto de dinheiro, se der aquilo, se der isso assado, Deus vai agir dessa maneira, não. É gratuidade, minha gente. Pelo contrário, nós temos que aprender a viver o que Deus nos proporciona de acordo com aquilo que a gente faz, com as escolhas que a gente viveu, com aquilo que a gente fez para a nossa vida, pela nossa vida e por nós. Tudo é consequência. Então, José, não tenha pretensão, José, de ficar dizendo a Deus o que deveria ter sido feito. Não, sua mãe viveu, esteve ao seu lado o tempo que pôde estar, e chegou um momento que ela morreu como todas as outras pessoas morrem. Eu gosto demais, já falei isso várias vezes, aquela cena de um filme, quando uma menina que foi assassinada, o padre passa no corredor, encontra o pai da menina, e ele olha para o padre: onde é que estava o seu Deus no momento em que a minha filha foi assassinada? E o padre, com muita sabedoria, sem aceitar o desaforo, diz para ele: ele estava no mesmo lugar quando mataram o filho dele. Porque Jesus também foi assassinado. Então, minha gente, nós precisamos ter muito cuidado de como nós interpretamos a nossa oração. A oração definitivamente não é uma ordem que damos a Deus, é uma solicitação que fazemos. E nós entregamos a Ele o direito de realizar conforme a sua vontade. Isso sim é uma religião madura. Eu sempre peço a Deus e dou a Ele o direito de fazer conforme a sua vontade. Uma regra que eu assumi para a minha vida. Absolutamente nada do que eu peço é uma imposição. Sabe por quê? Porque Deus conhece muito mais as minhas necessidades do que eu. E às vezes, por causa do nosso egoísmo, a gente não deixa nem o outro morrer. Aquela pessoa está sofrendo terrivelmente e nós estamos amarrando aquela situação, nós não admitimos a possibilidade de nós termos de assumir o nosso sofrimento. Então a gente prefere que o outro fique sofrendo ali na cama, só para que a gente não seja órfão, só para que a gente não tenha de viver o processo da ruptura. A morte, em muitos momentos, minha gente, é o descanso daquele que nós amamos. E a gente saber que o outro não sofre mais, já é o primeiro passo para a nossa recuperação. Então é assim que a gente precisa ver.
Olhe para as pessoas que você ama e interprete a morte dessas pessoas como uma oportunidade que ela teve de entrar nesse contexto de vida eterna, que aliviou de todo o sofrimento humano. Não é que a gente deseja a morte do outro, não. É que quando esse sofrimento está aí, e você mesmo está dizendo que a sua avó ficou doente, sua mãe ficou doente durante muito tempo, a sua mãe precisou partir, o corpo faliu. É assim que a gente morre, a falência do corpo. Quando uma coisa, um remédio vai matando a saúde, não é assim? Então, o remédio que eu tomo para curar o meu fígado faz mal para o meu rim. Então, a gente vai administrando essa falência, os médicos vão administrando, até o momento em que não dá mais certo. E a gente precisa ter a simplicidade de reconhecer, não deu certo, mas deu certo durante muito tempo. Que a minha mãe foi minha mãe com saúde, ela esteve presente na minha vida nos momentos muito especiais da minha história. Ela não estará no meu casamento, mas esteve ao longo da minha vida. A gente precisa assumir esse desprendimento, porque assim a gente vai viver com um pouco mais de sabedoria e administrar um pouco melhor as perdas que acontecem. Padre, meu nome é Isabela, eu tenho 23 anos, sou de Apucarana, do Paraná. Não sei se esse e-mail vai chegar a ser lido em meio a tantos outros, eu espero e torço que sim. Há 6 meses perdi o meu pai, vítima de um câncer no estômago. Pude acompanhar os últimos dias de seu sofrimento e nunca pensei ter a força que tive. Só sei que Deus me ajudou naquele momento e enfrentei ao lado dele, o que foi para mim a maior tristeza da minha vida. Por ter presenciado todo aquele sofrimento, todas as fases da doença, seu final no Hospital do Câncer de Barretos, quando ele já estava no tratamento paliativo, eu não pude me despedir dele do jeito como eu gostaria. Ele simplesmente foi piorando até entrar em estado de coma e nunca mais voltou. 6 meses já se passaram, padre, e eu não consigo aceitar o que aconteceu. Eu ainda não consigo acreditar que ele realmente tenha morrido. E o que mais me deixa triste é que eu só consigo lembrar dele no sofrimento. A imagem de uma pessoa totalmente diferente do que ele era quando saudável. Não sei o que fazer para tentar amenizar esse sofrimento, padre. Não sei o que fazer para aceitar o que aconteceu. Eu sei que a dor vai me acompanhar para sempre e eu vou me acostumar com ela um dia, com o tempo. Mas gostaria que o senhor me dissesse alguma coisa para me ajudar nessa superação. A Isabela, minha filha, todo processo de perda vai desencadear em nós um luto que não acontece da noite para o dia. A gente reorganiza a vida sem o outro, mas mais que isso, a gente vai ter de fazer um processo de substituição, né? Porque quando a gente acompanha, eu também vivi isso agora. A minha funcionária, a Cleo, que era mais que uma funcionária, né? Uma pessoa que eu aprendi a amar, que esteve ao meu lado em momentos tão especiais da minha vida, faleceu também. E quando eu vi a Cleo no hospital ali, no dia que ela morreu, eu estava lá, naquele hospital, aquela dor, aquela angústia. Ainda hoje, eu acordo no meio da noite com aquela cena. Então não é só a dor de vê-la partir. É também ajeitar dentro de mim as imagens que me marcaram negativamente. Porque é assim, nós somos uma esponja, né? Você está vendo, você está sentindo, você está ouvindo, você está tocando. Tudo isso é registro em nós. E só o tempo, minha filha. Eu tenho pedido muito a Deus para curar em mim aquele impacto tão negativo da Cleo no hospital, naquele processo de agonia. A mesma coisa o Deda, conversando com ele, o esposo dela, né? A gente conversando, eu sinto que o grande sofrimento dele é justamente apagar a imagem de vida e substituir pelos momentos maravilhosos que eles viveram 27 anos juntos. O luto é assim. Você teve um filho lindo, bonito, cheio de vida e de repente você precisa olhar para ele ali acidentado, morto, desfigurado pela morte. E você precisa ajeitar dentro de você as imagens do tempo que foi bom com aquela imagem trágica que o corpo lhe traz. Aliás, é
é uma faca de dois gumes, né? A gente precisa de ver o morto. A psicologia nos diz isso, que faz parte da organização do luto, você concretizar que o outro está morto, mas por outro lado é tão cruel para a gente. Eu sei não, eu acho que eu preferia ficar com a imagem das coisas boas vividas. O fato é que a gente precisa, Isabela, diariamente expulsar dentro de nós tudo aquilo que a morte deixou, para que só fique a ressurreição. E o tempo, minha filha, eu que já passei a experiência de perder uma irmã de maneira muito trágica, quando a Heloísa morreu, quando eu vi a Heloísa morta também, num acidente, desfigurada pelo acidente, eu pensei que eu nunca mais iria recuperar o meu equilíbrio emocional. A minha mãe, eu olhava para minha mãe naquele momento lancinante de dor, nós que acreditamos em Deus, nós que acreditamos na ressurreição, os amigos que estão ao nosso lado, esse conforto espiritual que vai ser nos dado através das pessoas que estão conosco. Confie, isso passa. Você nunca vai esquecer a pessoa, a dor nunca vai embora, mas ela fica suportável. Com o tempo ela vai se transformando em saudade, uma saudade que vai deixando de machucar, e que você vai sendo capaz até de sorrir, quando você se lembra daquela pessoa que um dia Deus lhe deu a oportunidade de colocar em você, de colocar ao seu lado, dentro de você. Porque as pessoas que a gente ama, elas não moram ao lado, elas moram dentro de nós. Eu gosto sempre de dizer isso. Não basta a gente morar na mesma casa para ser uma família. Para a gente ser família, a gente precisa morar um dentro do outro. O amor é essa proeza. A gente passa a morar um no outro. E pode ter certeza, Isabela, é só uma questão de tempo e você vai começar. Pede a Deus isso, toda vez que lhe ocorrer a imagem do seu pai doente, agonizante, substitua por um momento em que ele estava feliz, saudável, e você vai vendo que Deus vai curando a sua lembrança. Minha gente, nesse início de ano, todos nós precisamos ser curados. Tanta coisa ruim do ano passado que ficou dentro de nós, acontecimentos que não foram ainda metabolizados, né? Quando a gente come alguma coisa, o metabolismo daquele alimento faz com que ele se transforme dentro de nós. A gente joga fora que não presta e o bom do alimento fica circulando pelas nossas veias, provocando saúde em nós, bem-estar. Então faça isso. Permita o metabolismo de tudo aquilo que você viveu. Transforme as realidades que foram desagradáveis em você, para você, em oportunidades que você tem de crescer, de ter um coração mais simples. Jogue fora um pouco desses fardos. Jogue fora tudo aquilo que está prejudicando a sua alegria, tudo aquilo que está lhe impedindo de ir além, de ir adiante. Retire os sapatos, olhe para os chinelos que a vida lhe deu e descubra que esses chinelos podem lhe proporcionar momentos especiais, grandiosos na sua vida. Não foi de salto alto nem de sapato bonito que a vida foi grandiosa em nós. Foi quando estávamos descalços, quando estávamos de chinelos, despojados, quando nós estávamos desprotegidos, quando nós não esperávamos pelo grande acontecimento e ele nos surpreendeu. É assim. A vida pode ser grandiosa sempre. Basta que a gente esteja despojado. O despojamento nos ajuda a hospedar a grandeza da vida. O despojamento nos ajuda a perceber o que é grandioso dentro de nós. Porque se você tem muitas expectativas em relação ao outro, você nunca encontra o outro. Você esbarra na expectativa, aí você se frustra. Ah, mas o outro não é quem eu pensei que ele era. Ele não tinha obrigação de ser. Metabolize essa frustração, permita que o outro seja quem ele é. Aí sim, talvez vá valer a pena reencontrá-lo depois, sem as suas expectativas. E estando despojados, a gente tem a oportunidade de ser só quem a gente é, e mesmo assim a gente amar e ser amados. Expectativas não proporcionam amor. Expectativas não nos permitem o amor. Agora, o despojamento sim. Eu tenho um casal de amigos, eles têm um testemunho lindo de como eles se conheceram. Eles são lá de Palmeira dos Índios.
Ele disse que quando ela estava na casa dele, ela foi estudar com a irmã dele. Eles faziam medicina. E quando ele entrou pela sala fora, ele estava usando um pijama horroroso. E foi assim que ela o viu pela primeira vez. E ela falou, ele é o homem da minha vida. É muito bom, né? Porque ele estava só de pijama. Ele não estava emperequetado. Ela olhou para aquele homem despojado, sem muitos atributos, com aquela cara de quem tinha acabado de acordar, e se apaixonou por ele. Então, o Denis tem menos trabalho. Ele tem menos trabalho. Por quê? Porque a esposa se apaixonou por um homem de verdade. Não por um personagem que ela inventou, cheio de apetrechos, impedindo de encontrar quem ele era. É assim. Quando nós estamos despojados, quando a gente assume o despojamento como uma proposta de vida, a gente vai encontrar e viver relacionamentos que são mais verdadeiros. A vida sem enfeite algum, a gente sem enfeite algum, só com o nosso par de chinelos, nada mais que isso. E o bonito é quando a gente descobre que a gente não precisa de muito para fazer essa vida valer a pena. Porque nesse despojamento, Deus nos ensina que há sempre uma alegria a ser recolhida muito próxima de nós. Não espere a vida ser perfeita, não. Colha essa alegria agora, no meio de tantas imperfeições, no meio de tantos acontecimentos que não são tão saborosos. Ouse encontrar esse sorriso que é possível, essa alegria que está sempre à nossa espera. Muito obrigado. É com muita alegria que nós começamos mais um ano de programa Direção Espiritual. E eu peço que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja derramada sobre todos nós. E que este ano de 2015 seja um ano de muita vitória, de muito encontro com Ele.